Você é bem-vindo. Segundo o IBGE, o número de idosos no Brasil cresceu quase 60% nos últimos 10 anos. Muitos deles exigem atenção especial, o que fez crescer exponencialmente o número de profissionais cuidadores. Sobre o assunto, eu converso com a psicóloga e professora da PUC, Jéssica Caroline dos Santos. Ela tem doutorado pela USP e especialização e atuação em atenção hospitalar e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, melhor agora com a sua companhia. Muito obrigado pela gentileza e pela sua disponibilidade. Jéssica, quem é esse cuidador que está cada vez mais presente nos lares brasileiros? O cuidador brasileiro, ele é composto basicamente 84,5% de pessoas do gênero feminino. Então a gente tem aí uma ampla grupo de pessoas, né, que são do sexo feminino. Também são pessoas da família, geralmente são filhas. E essas pessoas, elas muitas vezes é o que nós chamamos de cuidadores informais. Elas não têm uma formação, não passaram por nenhuma instrumentalização, acabam assumindo o cuidado justamente por questões relacionadas à família, à religiosidade. Então, a você é filha, então cabe a você fazer esse cuidado. E então a gente tem esse perfil desse cuidador brasileiro, né? Filhas, mulheres, a escolaridade é baixa também, a renda mensal delas é baixíssima também, gira em torno de um salário mínimo, mais ou menos. Então, a gente tem mais ou menos esse perfil hoje. E quanto dessa atividade ela é algo meramente técnico e o quanto ela é uma vocação? Na realidade, eu diria que não é nenhuma dessas possibilidades, né? Porque até um artigo depois que eu posso passar como referência, ele até entre os cuidadores formais, que são aqueles que fazem um curso, todo um, né, um curso, ou porque tem cursos que são técnicos, né, que são cursos que são dados por instituições como hospitais, para ajudar as pessoas, muitas vezes, que vão levar para casa aquele familiar que até então ele não era dependente e passa a ser, né? Então, às vezes o próprio hospital ele faz isso. Quando eu estava trabalhando no hospital de clínicas, eu inicialmente criei ali um projeto para a gente poder fazer essa instrumentalização desse cuidador. Mas, para você ter uma ideia, nesse artigo que eu li, 77% até daquelas pessoas que são cuidadores formais, porque trabalham, se colocam nessa posição de trabalho, eles não passaram por curso técnico. Então, nós vamos entender que, principalmente no Brasil, a gente tem um déficit desse conhecimento. Então, as pessoas acabam aprendendo, assim, no dia a dia, o cuidado e depois trabalhando com isso. Isso em relação aos cuidadores que trabalham com isso, que são os ditos formais, né? Agora, aqueles cuidadores que são informais, que são os cuidadores da família, eles não têm nenhuma preparação. Então, o que cabe é a responsabilidade moral de estar frente ao cuidado daquela pessoa, porque senão não vai ter outra pessoa para fazer. E aí elas acabam assumindo isso. Inclusive, a queixa dessas cuidadoras é a falta de políticas públicas. O que é mais presente é a atenção primária, mas se aquele paciente dependente tiver alguma doença um pouco mais complexa, aí é muito difícil fazer esse manejo. Até mais para frente na entrevista eu vou trazer alguns exemplos de como seria isso. Então, basicamente, é isso, né? É uma lacuna que eu vejo entre você precisa fazer isso, é uma necessidade dessa família, porque senão não tem uma política pública. Eu estava vendo que menos de 30%, por exemplo, dos municípios brasileiros, eles têm instituições de longa permanência, que muitas vezes, se aquele familiar tem uma família menor, não teria como
ter toda essa disponibilidade, não tem muitas vezes para onde encaminhar esse idoso, né? Então, por isso que esse membro da família vai assumir, muitas vezes sem nenhum conhecimento, e o que vai trazer todos os outros impactos em relação à saúde mental, à vida financeira dessa família, toda a organização acaba sendo prejudicado quando acontece um evento desse que vai proporcionar a dependência de cuidados domiciliares. Você falou que a maioria desses cuidadores é feminina e da própria família, na grande maioria dos casos, né? Por ser um familiar, é normal e natural que surjam conflitos durante essa atividade de prestação de cuidado? O que a gente vai chamar de dependência? É quando há algum prejuízo na funcionalidade das atividades de vida diária, né? Coisas que são básicas, por exemplo, vestir-se, alimentar-se, e aquelas que também estão relacionadas a questões mais instrumentais, como ir ao banco, né, fazer alguma negociação, pegar um ônibus. Então, a gente chama esses familiares para conversar. Geralmente, a gente já vê na própria hospitalização que a mesma pessoa é a que vem fazer as visitas. Então, a gente já vê que muitas vezes é a filha ou é a mulher, né, desse paciente que participa e acaba recebendo todas as informações. Quando a gente presencia que está tendo algum conflito familiar, a ideia é que a gente chame essa família, enquanto profissionais da saúde, para conversar, para explicar. Porque qual que é a ideia? É um cuidado que vai ser prolongado, muitas vezes são doenças crônicas, oriundo de doenças crônicas, então essa família vai precisar se organizar por um bom tempo, né? Por toda a vida daquele paciente. Então, a ideia é que nós, profissionais da saúde, a gente possa fazer esse manejo ali no início daquilo que está acontecendo com o paciente, mas que depois, né, a unidade de saúde, a atenção primária ali possa também estar presente com essa família, para poder fazer as orientações. Muitas vezes a gente também chama um assistente social, né, em situações mais graves, tem as visitas domiciliares dos assistentes sociais, para poder administrar isso. E já teve situações, inclusive, que vai até para o Ministério Público, porque é da responsabilidade da família fazer o cuidado desse paciente com dependência. Então, em situações maiores de conflito, isso acaba indo para a esfera judicial também. Em que situações é recomendado que esse cuidador seja um profissional com conhecimento de enfermagem? Boa parte do cuidado dos nossos idosos dependentes no Brasil, eles são relacionados a isso, né? A alimentação, a vestimenta, a higiene. Então, são cuidados mais simples, assim. Mas, por exemplo, nos cursos de cuidadores, as pessoas, elas aprendem a fazer, aferir a pressão e outros cuidados mais complexos, assim, né? Mas veja, se é um paciente que tem um catéter, que tem que aplicar uma medicação, inclusive, aí precisa ter um acompanhamento com um técnico de enfermagem. E nesses casos, a pessoa pode ter um cuidador para fazer essas atividades de vida diária com esse idoso e receber, nesses momentos, esse profissional, técnico de enfermagem, que vai aplicar a medicação, né? Porque às vezes é uma medicação ou é a troca da colostomia, alguma coisa assim, que é uma vez ao dia. Então, esse profissional, esse técnico de enfermagem vai nesses momentos para fazer esse cuidado mais técnico e nos outros momentos o cuidador está presente, né? Então, a ideia seria não só o cuidador, mas também outros profissionais para poder abranger a complexidade do cuidado que esse paciente vai ter. Qual que deve ser a rotina ideal de trabalho? A realidade é que é a mesma pessoa que cuida do idoso, que precisa ajudá-lo em todos esses cuidados, mas que também cuida da casa, né? De filhos. Então, a gente tem um tema dentro, que é isso que todos os artigos debatem na discussão, que é a sobrecarga do cuidador. Problemas de saúde mental gravíssimos e problemas financeiros, né? Então, nós encontramos uma realidade
muito complicada hoje relacionadas às cuidadoras, que é a sobrecarga. Então, elas não têm uma rotina definida, não têm um suporte técnico por fora, a família muitas vezes não participa, mas dentro dos estudos eles mostram o que ajuda nessa rotina de cuidado é a alternância com outros membros da família. Por isso que um dos meus papéis, quando eu estou orientando a família, é esse, é sensibilizar toda a família que por mais que vocês elejam um cuidador principal, precisa ter outros membros. Então, se você teve um dia inteiro de trabalho, o ideal é que no outro dia fosse outra pessoa. Porque exige muito, né? Fisicamente, exige psicologicamente, tecnicamente. Então, a ideia é sempre a alternância, ou de manhã um, de tarde o outro, né? Mas, como eu falei, acaba não sendo a nossa realidade hoje no Brasil. Você falou, Jéssica, de uma sobrecarga e você também falou de problemas de saúde mental. Quais são os sinais que um cuidador emite de que ele está adoecendo mentalmente? Bom, os maiores índices são transtornos depressivos, ansiosos. Então, a gente percebe que aquele cuidador ele já vai falar muito do cansaço que ele sente, da sobrecarga. Ele muitas vezes pede ajuda. Quando tem um serviço que assiste por trás, ele aciona a equipe, eu não estou conseguindo mais, estou muito cansada. Eu me lembro de um caso de uma cuidadora, que nesse caso aí a gente precisou da ajuda do poder público. Ela era a única irmã viva, e ela chorava em todas as consultas, assim, né? Ele fazia hemodiálise, ela acompanhava ele e ela, quando estava com ele ali esperando, enquanto ele fazia hemodiálise, ela chorava muito. O marido também estava doente, ela também estava cuidando do marido. E a gente decidiu que seria importante para ela, naquele momento, para ela poder tratar a saúde mental, ela estava extremamente deprimida, que ele pudesse ir para uma instituição de longa permanência. Então, ele ficou alguns meses na fila, saiu a vaga para ele, deu certo, e nós fomos acompanhando tanto, ele estava com a gente fazendo hemodiálise, mas ela também. Então, a ideia é a gente ficar atento aos sinais que o próprio cuidador vai trazer de cansaço, de sobrecarga, dores físicas, tristeza, choro. Então, a gente, na própria expressividade daquele cuidador, é muito visível e muito relacionado, como eu falei, com a sobrecarga do cuidado. Pelo que você está relatando, parece que existe uma dificuldade, tanto em termos de política pública, quanto da própria família. E daí vem a pergunta: quem de fato cuida do cuidador? Existem alguns programas que partem nos hospitais, muitas vezes da unidade de saúde, que é cuidando do cuidador, né? Porém, eu mesmo fiz um projeto desse, cuidando do cuidador, mas para você ter uma ideia, o meu número de pessoas que participavam era baixíssimo. E eu resolvi ligar para esses cuidadores para saber por que eles não vinham, porque eu estava oferecendo um cuidado psicológico, a enfermagem participava comigo, a fisioterapia, então nós estávamos todos preparados para receber esses cuidadores. Mas o que eles nos relatavam, né, nessa experiência do hospital de clínicas é porque não tinha tempo, então, quando muitas vezes eles levam esse paciente para algum lugar para fazer um tratamento de saúde, ou ele está na casa de outra pessoa, é o momento que eles têm para descansar. Então, eles não querem saber de sair de casa para fazer outra coisa. Isso, quando eu estava na hemodiálise, era a mesma coisa. Às vezes vinham mulheres para maquiar, para cuidar. E também o número de pessoas que aderiram a esses serviços que a gente oferecia era baixo também. Às vezes eu fazia um café para esses familiares e eles relatavam a mesma coisa. Olha, Jéssica, quando eu vejo que eu posso sair, respirar, eu aproveito esse momento para ir no banco, para fazer coisas para mim. Às vezes o paciente falece, dali 2, 3 meses, aquele cuidador descobre uma doença crônica também. Porque ele já tinha os sinais, porém ele vai se deixando de lado. E depois ele acaba se tornando o nosso paciente. Então eu tinha muito esse cuidado de explicar isso para os cuidadores. Olha, é muito importante que você mantenha suas consultas em dia,
porque a gente deixa de lado a nossa própria vida, não fica atento aos sinais que o corpo dá e, infelizmente, pode acabar descobrindo uma doença depois, né? Então, por isso que a alternância familiar, já que nós temos esse dado, que são as filhas, as mulheres, cônjuges, que são as cuidadoras, que nós possamos, enquanto profissionais da saúde, fornecer essas informações para que elas fiquem atentas ao próprio processo de adoecimento, né? Quando o cuidador é um familiar, como que é o trabalho de sensibilização com os outros familiares, no sentido de também propiciar que essa pessoa tenha algumas folgas? E se não tem parentes, o caminho é envolver amigos, a comunidade? Como que funciona? Quando tem alternância da família, é muito bom, porque daí você pode fazer a orientação para diversos membros. Quando é o mesmo membro, você vai convidar, você vai fazer uma reunião. Eu, aqui, enquanto psicólogo, mas eu, se eu possível, vou chamar outros membros da equipe, o médico, o enfermeiro, o assistente social. Eu vou convidá-los para que a gente possa chamar o máximo possível de membros dessa família para explicar qual que é esse prognóstico, como que esse idoso, né, ou esse paciente que tem alguma dependência, como que vai caminhar esse diagnóstico ou esse tratamento que ele está realizando. Então, a ideia é já fazer essa sensibilização, mostrar o que vai ser preciso e também mostrar que aquele que está à frente do cuidado, isso causa uma sobrecarga, justamente por causa disso. Essa pessoa que é um membro da família também tem as suas questões pessoais, né? Sua casa, seus filhos, sua vida. Então, você ficar cuidando de uma pessoa, muitas vezes você não recebe para isso, ou quando recebe é um valor bem baixo. Aqui, no artigo que eu trouxe como referência, a média de uma pessoa que cuida é R$1.000, né? É muito baixo. Então, isso vai gerar uma série de consequências para a vida dessa pessoa. Então, nós, enquanto equipe, vamos sensibilizar, vamos atrás. Muitas vezes, Edenilson, a gente não consegue, não tem resposta dos familiares. Nesses casos, a gente pode acionar o serviço social vai até essa família, faz uma visita, e em alguns casos, como eu falei, até nós orientamos que o próprio cuidador acione a justiça para que a justiça determine também que outras pessoas dessa família possam cuidar. Quando não tem, porque a gente percebe que as famílias são menores, às vezes já morreram, né, esses irmãos, né, todos os outros membros, o que pode ser feito nesses casos? Entrar em contato com a unidade de saúde, entrar em cuidado com a igreja. A gente fala para aquele membro, né, que se coloca como cuidador. Você já entrou em contato com o seu território? O que tem nesse território? Vizinhos. Tanto que os vizinhos são uma rede de apoio. Tem uma teoria que é o comboio social, que a ideia é essa proteção, né? Essa proteção já deve ser feita desde o início da vida adulta. Então, vamos pensar assim, em vizinhos, em membros mais distantes da família. Tem um diagrama que é da escolta familiar, que a gente exatamente vai avaliar quem são essas pessoas que podem compor essa rede de apoio, para ajudar o cuidador nesse trabalho. Quais as dicas você dá para quem está precisando, procurando, né, o trabalho aí de um cuidador? Se a família tiver condições, nós temos os home cares, ou empresas que têm o trabalho de cuidadores formais, né? Tem um número alto também que quase 75% dos cuidadores, eles não têm registro, né, dos cuidadores formais. Então, muitas vezes as pessoas acabam encontrando pelo boca a boca, assim, você conhece algum cuidador? Ou coloca num site, num anúncio, num grupo de Facebook, e aí a pessoa se habilita, né? Então, tem essa forma de você colocar, buscar esse profissional. As empresas, como eu falei, para cuidados mais complexos é o ideal, porque daí é muito delimitado o trabalho de cada um. Qual é o trabalho do cuidador? Né? Porque às vezes o cuidador, ele acaba ficando responsável, por exemplo, fazer uma troca administrar uma medicação que ele nunca ouviu
vou falar que ele não sabe o que que é? Então, essa não é a função dele. Então, precisa ter um suporte técnico. Então, empresas de home care, de cuidadores, elas organizam, elas vão fazer toda essa rotina com aquele paciente, vão entender. Agora, se a família não tem condições de ter um profissional formal, a ideia é buscar, muitas vezes nessas instituições públicas e privadas, porque hospitais privados também têm esses cursos, essas palestras, porque muitos lugares oferecem orientações, às vezes são reuniões semanais, mensais, para ajudar o membro da família a cuidar daquele paciente. E aí, principalmente, estar em contato com o CRAS, com a unidade de saúde, que a ideia é que ninguém sabe, nasce sabendo tudo, mas nós vamos, à medida em que a gente vai cuidando daquele paciente, a gente vai aprendendo um pouco sobre aquele cuidado que ele vai precisar, né? Então, é muito importante que a pessoa ela busque esse conhecimento e esse suporte para ela dar conta desse novo momento que ela vai viver enquanto cuidador. E a gente não pode esquecer, né, Jéssica, que o cuidador, seja ele profissional ou um membro da família, ele necessariamente ele precisa descansar, porque ele também tem uma vida, senão ele adoece, como a gente já comentou aqui, né? O relato deles é a sobrecarga física, mental, financeira, porque como eu falei, não há um retorno financeiro adequado. Por mais que às vezes a família, a gente vê que as famílias reúnem ali os salários, cada um dá uma parte, mas é insuficiente, porque esses cuidadores também têm famílias, né? Então, e muitas vezes elas não cuidam de uma pessoa só, né? Às vezes está cuidando ali do irmão, do marido, de netos, né? E tudo isso exige muito. E elas não têm a valorização do trabalho, nem financeiramente, nem psicologicamente, nem socialmente, né? Então, a gente vê que em 2050 a gente tem aí um número bem expressivo. 77 milhões de pessoas no Brasil serão dependentes. Isso de cuidados, tanto idosos quanto crianças. Então, principalmente para quem está nas políticas públicas, isso precisa ser repensado urgentemente, porque será preciso criar novas instituições de longa permanência e de cuidados, políticas públicas para cuidadores, pensar na renda dessas pessoas. Então, eu vejo que também nós, profissionais da saúde, precisamos sensibilizar, estar dentro da discussão das políticas públicas para poder pensar nessas pessoas, porque quem é que vai cuidar, se a pirâmide está se invertendo, né? Quem é que vai cuidar desses cuidadores? Porque os idosos serão cuidados, mas quem que vai cuidar também desses cuidadores, né? E é interessante, né, Jéssica, porque com o aumento da expectativa de vida e até em cima desse número que você falou, a tendência também é que a gente tenha outros problemas, né, que não são apenas as questões funcionais, como você citou ao longo da entrevista, mas o Alzheimer, Parkinson, essas doenças típicas do envelhecimento também vão surgir mais, e daí não é simplesmente um cuidador familiar que necessariamente vai dar conta, né? Muito importante isso que você trouxe, Denilson. Nem citei, né, o Alzheimer, o Parkinson, que sim, e até porque, como você foi me perguntando ao longo da entrevista, aqui, mesmo que um membro da família assuma, não é uma tarefa simples, é muito desgastante, porque a pessoa não vai reconhecer o próprio familiar, vai ficar agressivo, né? Às vezes tem questões de agressividade, é uma demanda que você tem que acompanhar 24 horas daquela pessoa, então tem que ter o cuidador durante o dia, que é o mais comum, mas tem que ter à noite também. Então, precisa urgentemente ser pensado. Várias vezes, quando eu estava nas instituições de saúde, eu via, às vezes, um idoso que tinha um suporte de manhã, mas à noite, quando ele tinha fome, ia tentar fazer alguma coisa ali no fogão, estava sozinho, se queimava, assim. E eu ficava pensando, nossa, hoje a gente não tem nenhuma alternativa para essa pessoa, né? Então, essas repúblicas de idosos, né, casas em que, de repente, uma pessoa pudesse assistir aquele idoso que tem uma funcionalidade, mas eventualmente vai precisar ali de uma ajuda.
esses idosos mais complexos também, profissionais especializados, cursos destinados, e que essas pessoas possam ter uma remuneração melhor até para atrair novas pessoas para esse mercado de trabalho. Então, acho que a gente tem um desafio aqui relacionado ao envelhecimento. Então, as pessoas estão envelhecendo, mas a ideia é que qual é a qualidade, né, desse envelhecimento hoje no Brasil, se a gente for pensar. Jéssica, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Edenilson. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.